Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todos os domingos vai ao lar dos brasileiros de todos os estados, para que possam conhecer o perfil daqueles que detêm o poder. Hoje eu tenho como convidado especial o professor Arley Enades, que é o presidente da Associação Brasileira de Administração Tributária. A ABAT é uma instituição que tem se dedicado em todos os últimos anos a discutir os grandes problemas tributários brasileiros com congressos de natureza nacional e internacional, em que os temas mais candentes da tributação naquele momento são abordados. Hoje nós vamos discutir nos dois blocos uma questão específica e que Arley vai apresentar, que é a tributação sobre a folha de pagamento, sobre a mão de obra. E o segundo bloco nós vamos dedicar a discutir aquilo que também é manchete de todos os jornais, carga tributária e reforma tributária. Meu caro Arley, uma grande alegria tê-lo aqui no meu programa, você que tem participado conosco também no Conselho Superior de Direito, um dos nossos conselheiros mais ativos no Conselho Superior de Direito da FEComércio. E eu gostaria que você já colocasse o tema para que nós debatêssemos aqui sobre essa questão que está em debate, tanto no Congresso Nacional em nível de projetos de lei, como também tem sido objeto de muito questionamento judicial. Uma boa noite, professor Ives. É sempre um prazer estar com o senhor. Uma boa noite também aos ouvintes do programa. E é uma alegria, né, realmente poder estar aqui. E essa questão, né, professor, da reforma tributária da folha de salários tem sido, a meu ver, o grande complicador. Por quê? Fala-se muito em relação à proposta do IBS e em relação ao imposto único, mas não tem ninguém falando efetivamente da tributação da folha de salários. E nós temos, aproximadamente hoje, eu acredito, em torno de 30% do PIB focado em tributo sobre a folha de salários. Ou seja, nós estamos falando de aproximadamente de 400 bilhões de reais na tributação somente sobre a mão de obra, sem um retorno expressivo para a sociedade em relação a isso. E a pergunta é, a reforma tributária não vai falar nada sobre esse assunto? Nós temos hoje, eu acredito, pelo menos 5, 6 propostas em andamento. Todas tratando, ora do imposto único, ora do ICMS ou do IVA antigo, mas não há nenhuma delas que trata especificamente sobre a tributação da mão de obra, a tributação da folha de salários. No momento em que nós temos 13 milhões de desempregados, no momento em que as empresas não aguentam mais pagar tributo sobre a folha de salários. E não se fala, e não tem se falado muito sobre esse tema, muito pelo contrário. O tema tem efetivamente ficado fora da pauta das principais discussões. Nós tivemos uma possibilidade desse tema ser inserido na reforma da Previdência, e ele não foi, e no último momento, no relatório do deputado Samuel Moreira, foi incluso um dispositivo para alargar a base de cálculo da contribuição sobre a folha. Ou seja, para aqueles que não são técnicos, foi incluso na reforma da Previdência uma tentativa de aumentar a base de cálculo e tributar não somente o salário, mas indenizações, valores pagos de forma não habituais e efetivamente gerando um aumento de tributação na hora que se fala de reforma da Previdência. E a busca, né, e algumas instituições, a ABAT atua nesse sentido, foi para que essa expressão da reforma da Previdenciária, que trata de qualquer natureza, que alargaria a base, para que esse alargamento da base de cálculo fosse efetivamente retirado. E, através da pressão de alguns grupos, dentre os quais nós participamos, foi possível que essa expressão fosse retirada. Se ela foi retirada e não foi, portanto, ainda bem, em boa hora, objeto de discussão naquele momento, nós não podemos agora, no foro adequado, que é a reforma tributária, deixá-la de fora, porque nós estamos falando de custeio.
Na reforma da Previdência, nós falamos de dívidas, débitos, passivos, pagamentos dos benefícios pelo INSS, pela Seguridade Social. Nós não falamos das receitas, porque a receita da Seguridade Social não são os benefícios, são tributos. E como tal, como fontes de custeio, pertencem ao sistema tributário nacional. Então nós insistimos para que esse tema fosse carreado para a reforma tributária. Ora, agora que se abre a porta da reforma tributária, esse tema também não está presente. E nós não podemos dizer de forma absoluta que ele não está presente, porque numa das propostas do deputado Rauli tem a questão colocada da reforma tributária, da contribuição sobre a folha de salário dos empregadores, mas é muito mais no sentido de se manter o sistema como está. E, por outro lado, na proposta do governo, existe, da ideia do secretário Marco Cintra, né, um conceito de se reinstituir uma espécie de uma nova CPMF ou de um imposto único sobre a movimentação financeira para também financiar a Previdência Social. E o que nós entendemos, professor Ives, nesse momento, é que a sociedade não precisa de uma ruptura abrupta do sistema constitucional, pelo menos para contribuições previdenciárias. É possível, e a gente traz algumas ideias, que oportunamente eu posso comentar aqui, traz algumas ideias que simplificam o sistema, reduz o número de litígios sensivelmente, equaliza a carga tributária e gera justiça fiscal. Com isso, provavelmente, nós não vamos ter, para esses 400 bilhões arrecadados, que são 30% da carga tributária total, mais um déficit como existe hoje no INSS. Nós não vamos ter, provavelmente, ou pelo menos uma diminuição da total crise de emprego que nós temos hoje no Brasil. O grande problema que eu vejo, eu tenho acompanhado, aliás, até porque você tem levado o tema para discutir lá no Conselho Superior de Direito da FEComércio. O grande problema é que eu venho batendo nisso desde antes da Constituição de 88, num Congresso da Ordem sobre a reforma tributária, ainda no tempo do regime militar, com o Pertence, o Barbosa Sobrinho, num debate em que fizemos juntos, com o Carlos Lessa. Eu mostrava o seguinte: a nossa carga tributária, e naquela ocasião era bem menor, ela decorre da carga burocrática. Quer dizer, hoje o grande problema é que nós pagamos tributos exclusivamente para sustentar a mão de obra oficial, a carga burocrática. Hoje, quando nós vemos o nível de carga tributária, e recentemente o jornal Estado de São Paulo apresentou com dados oficiais, chegamos a 35% do PIB, e mesmo assim o governo é obrigado a pegar dinheiro no mercado, aumentando o seu endividamento para poder pagar a carga burocrática. Ora, no momento que se fala em reforma, todos os projetos de reforma tributária que temos aí são projetos em que se está prevendo aumento de carga. Indiscutivelmente, no projeto Bernardo Api, que nós vamos ter os dois sistemas trabalhando simultaneamente, nós vamos ter aumento de carga tributária. Desaparece, por exemplo, todas as tributações especiais. Os profissionais liberais vão ter que pagar muito mais em nível de ISS, etc. E não vai solucionar. No projeto do governo, o governo quer reduzir, mas na verdade haverá um aumento. Nós não temos ainda a possibilidade de especificação de que o nível de ordem, né? verticalização ou não de todas as ordens de pagamentos, se tivermos esse imposto, que aliás foi desejado, apresentado pelo Tobin como Prêmio Nobel da Economia na década de 80, e nenhum país adotou. E se nós analisarmos mais o Halley, que chegamos a 35%, são poucos os países do mundo, não chega a 15 países que têm uma carga tributária dessa. E os países que têm uma carga tributária nesse nível, a esmagadora maioria prestam serviços públicos de alta qualidade. Nós remuneramos servidores, burocratas que gerem obrigações sobre a sociedade. Essa é a razão pela qual eu fico sempre temeroso. E na proposta do Bernardo Api,
que eu sempre considerei que fosse uma proposta boa em nível de ideias. No momento em que eu li o projeto apresentado, 141 disposições são novas. modificadas. Quer dizer, nós vamos ter uma necessidade de reconceituar, inclusive em discussões judiciais, que vão se prolongar. Você se lembra no ICMS? Sim. Nós levamos mais Quantos de quase anos? 30 anos para termos um conceito de operações relativas à estabilizar. circulação e de mercadoria. Então, nós corremos um risco de estarmos avançando muito mais no aumento de carga tributária a título de simplificar, quando eu concordo plenamente com você. Nós teríamos que fazer uma modificação para a reforma tributária infraconstitucional, de simplificação da legislação. Isso que agora, no segundo bloco, eu vou pedir para você propor, apresentar, é tentar, digamos, explicar ao nosso telespectador quais são as propostas que você tem a fim de podermos efetivamente reduzir essa tributação sobre a mão de obra. Vamos agora aos nossos comerciais e discutiremos isto com você, especificando o que você tem para esse ponto em concreto, já que discutimos nesse primeiro bloco também a reforma tributária. Vamos aos nossos comerciais.